O nome do evento é maravilhoso, super simbólico, muito emblemático, né? Humanaton, quer dizer, se transformar em sujeito, em humano, é uma maratona, é uma jornada de longo prazo, de desgaste, de sacrifício, de renúncia, mas que pode ser bem sucedida, que pode gerar efetivamente conexão com o seu propósito, com o seu sentido de vida. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade. Quando a gente fala em maturidade, a gente está falando de alguns aspectos centrais da nossa jornada da alma, da nossa jornada criativa, de transcendência, de desenvolvimento, de expressão máxima das nossas potencialidades. Falar em maturidade é em ter a capacidade de lidar com as frustrações, é ter a capacidade de gerenciar escolhas que sejam criativas, construtivas, harmonizadoras. É ser capaz de renunciar a determinados gozos, ganhos de curto prazo, em nome de um processo mais abrangente, mais transcendente, mais sistêmico, de longo prazo. Falar em maturidade é tentar compreender de que forma eu retroalimento os meus sistemas de relacionamento e se minha contribuição, meu processo de retroalimentação é um processo baseado no entendimento, na harmonia, na aprendizagem mútua, na tolerância às diferenças, na inclusão, ou se é uma atuação que retroalimenta o sistema na exclusão, na intolerância, no confronto, no impasse, no dilema. Entender a minha maturidade é tentar entender de que forma eu exerço a minha liberdade com discernimento e autoconsciência, com responsabilidade para assumir as consequências da minha própria escolha. Então, maturidade é um tema importantíssimo que também não pode ser confundido com estagnação, paralisia, submissão ao que os outros aceitam, ao que os outros desejam, ao que os outros impõem. Não é ficar conformado com a forma que é imposta pelo mundo e pelas outras pessoas, mas é manter um senso crítico, criativo, reflexivo, ético, de autoconsciência e de entendimento da realidade, para que eu possa alimentar esse sistema de maneira transformadora, com um mindset de crescimento, num ciclo ganha-ganha, eu, o outro, eu, o mundo, de tal forma que a gente deixa a nossa contribuição, deixa um legado que contribua para que essa jornada efetivamente seja agregadora para as pessoas que estão comigo e para a minha própria alma, num ciclo virtuoso de aprendizagem compartilhada. Falar em maturidade é falar em satisfazer algumas necessidades. Existem as necessidades de autodeterminação. Para a gente conseguir desenvolver essa maturidade, esse discernimento, essa autoconsciência, é imprescindível que 4 grandes dimensões estejam satisfeitas, segundo as necessidades de autodeterminação. Para a gente expressar um comportamento com maturidade, que não significa estagnação, submissão e passividade, então, ser maduro não é ser sério, sisudo, mal-humorado, submisso e entregar ao mundo aquilo que o mundo quer a priori. Não é ficar com a forma que o mundo impõe, mas é você desenvolver 4 grandes características, 4 grandes dimensões que fazem parte das necessidades de autodeterminação. Quando a gente fala de não ficar com a forma do mundo, tem um mito grego muito interessante. Além de psicólogo, eu sou historiador e sou mitólogo, então eu adoro mitologia como uma metáfora da alma. Os mitos, Joseph Campbell dizia que os mitos são como sonhos coletivos e os sonhos são como mitos individuais. O mito é uma expressão simbólica, metafórica, uma narrativa rica em símbolos que traduz a jornada da humanidade ao longo de toda a sua maratona. O mito é uma maneira que os nossos ancestrais encontraram para tentar solucionar os problemas e desafios que ainda hoje nós, homens pós-modernos, nesse mundo VUCA, enfrentamos, experimentamos e muitas vezes retroalimentamos de maneira patológica e destrutiva num ciclo vicioso. O mito de Procusto traduz muito a importância de refletirmos que maturidade não é ficarmos com a forma que os outros querem para nós satisfazermos as expectativas do outro e nos anularmos. Nesse mito, Procusto era o dono de uma estalagem. Ele ficava num bosque isolado, escuro, ermo, mais ou menos como o Motel Bates, de Norman Bates. Quem lembra do filme Psicose ou a série
que foi apresentada há pouco tempo. Procusto era o dono da estalagem, mas ele era um cara muito perverso. Então as pessoas acabavam se perdendo nesse bosque, não tinham outra alternativa para passar a noite que não fosse se hospedar naquela hospedaria, naquela estalagem. Procusto, então, na recepção, via o tamanho, a altura dos hóspedes e os colocava em um quarto. Só que no quarto que essas pessoas eram hospedadas, o leito, a cama, sempre era diferente do seu tamanho. Ou era maior ou era menor. E à noite, Procusto invadia o quarto, subjugava o hóspede e obrigava esse hóspede a ficar com o tamanho exato do leito. Se eu era maior que o leito, ele serrava as pernas, cortava a cabeça para ficar enquadrado. Se eu era pequeno demais, ele esticava e torturava, parecendo aquelas torturas da época da Inquisição. Esticava até que eu conseguisse ficar do tamanho do leito que Procusto queria impor. Cuidado com a síndrome de Procusto, com a síndrome de você querer agradar todo mundo, se anular em busca de um reconhecimento e uma validação externa. Isso não é maturidade. Mas cuidado, porque você também querer questionar tudo, ser do contra de tudo, querer revolucionar tudo, apenas para ser do contra, chamar a atenção e ocupar um protagonismo fake, sem sustentabilidade, sem conexão com o seu propósito, também não é maturidade. Maturidade é você ter a capacidade de ter discernimento, sabedoria, bom senso, senso analítico, liberdade com responsabilidade para tomar decisões que sejam compatíveis e coerentes com aquilo que faz sentido na sua alma e que vai deixar um legado no mundo, de forma ética, baseada em valores e que contribua para a transcendência compartilhada num sistema cooperativo, harmonizado e humanista. Para isso, a gente precisa satisfazer 4 grandes necessidades. A primeira necessidade que nós todos precisamos satisfazer, para que nós possamos evoluir num ciclo virtuoso em busca da maturidade, para ter discernimento daquilo que eu quero, dos meus desejos, mas daquilo que eu não posso, daquilo que não me convém, é exatamente a gente ter autonomia. Autonomia é a primeira necessidade de autodeterminação imprescindível para que nós possamos ter um ciclo virtuoso de desenvolvimento, aprendizagem, individuação, que é um conceito junguiano importantíssimo, que é o conceito de integrar a totalidade. O objetivo, quando a gente fala de maturidade, não é ser perfeito. Atenção, maturidade não significa ser perfeito, mas integrar a totalidade, integrar todas as dimensões do ser, para que na proporção correta, na dimensão compatível, no contexto adequado, eu possa expressar o atributo que vai agregar valor ao meu processo de crescimento e à construção de vínculos que sejam saudáveis, não perfeitos, mas integrados nessa totalidade. Falar em autonomia é você ter a capacidade de assumir os seus atos, de tomar suas decisões a partir de uma análise coerente e compatível do cenário que você está inserido, do contexto que você está inserido. Não confunda autonomia com independência. Independência é você poder fazer as coisas sozinho. Autonomia é você poder decidir que coisas você vai fazer, dentro das limitações da realidade, sem que você se conforme a essa realidade, sem que você também seja um agente destruidor, sem nenhum tipo de propósito e objetivo naquela sua atuação, somente para chamar a atenção, somente para desconstruir, detonar um demolidor de construções sociais, sem nenhum tipo de propósito e de responsabilidade com o que vai ser construído depois, com o processo de reconstrução. Então, independência é você poder fazer sozinho as coisas. Autonomia é você ser capaz de decidir que coisas você vai fazer. Meu avô, de 90 e poucos anos, ele pode ser independente, ele toma banho sozinho, ele come sozinho, ele pode cortar a carne e botar o garfo na boca sem precisar que ninguém faça isso por ele. Mas ele pode não ter autonomia para decidir que horas ele vai tomar banho, se vai tomar banho de banheira, se vai tomar banho de chuveiro. Ele não pode decidir o que é que ele vai comer, porque tem uma dieta prescrita pela nutricionista, pelo médico geriatra, e os filhos ficam em cima. Não, você não pode, senão você colesterol está alto. E, bom, você pode comer sozinho, mas não decide aquilo que você vai comer. Então, autonomia é o primeiro atributo se você quiser efetivamente atuar no mundo de forma transformadora e de forma construtiva e agregadora. Para isso, eu preciso assumir as consequências dessas minhas escolhas. Eu preciso saber que eu
contribuo para a jornada da minha alma. Nós, seres humanos, não somos vítimas passivas daquilo que acontece ao nosso redor. Nós somos agentes construtores da nossa história. E Viktor Frankl, grande teórico da logoterapia, ele dizia que nós não somos livres de situações contingenciais, inclusive dramáticas e destrutivas, mas nós somos livres para tomar decisões de como lidar com essas variáveis que a vida impõe para a gente. Ele parte do pressuposto que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem se conecta com o seu propósito e sentido de vida, quem tem um olhar focado na prospecção, no futuro, na transcendência, com maturidade, consegue administrar de uma forma mais saudável, não é de forma mais fácil. Não é que vai ser fácil, nem que vai ser simples, mas eu vou conseguir lidar de uma forma saudável, com o sacrifício necessário, as situações ambivalentes, contraditórias, doloridas e difíceis. Ele faz uma distinção entre desespero e sacrifício. Sacrifício é um sofrimento que tem sentido, enquanto que desespero é um sofrimento sem sentido. Então, quando a gente passa por uma jornada desafiadora, que me confronta com a minha possibilidade de ampliar a compreensão sobre mim mesma, me conectar com forças, potencialidades, atributos que eu não reconhecia que existiam em mim mesmo. Quando a gente passa por situações mobilizadoras, a gente transcende. A gente se conecta com atributos que estavam no nosso inconsciente e que nós não tínhamos muita facilidade de acessar. É como se as placas tectônicas da nossa realidade geológica da Terra entrassem em rota de colisão. E com essas placas tectônicas em rota de colisão, isso vai gerar terremotos, tsunamis, vulcões e erupção. E com esse vulcão e erupção, você vai ter uma série de riquezas que estão no nosso underground sendo jorradas para a nossa crosta terrestre, aquilo que está obscuro, camuflado, como se fosse o nosso pré-sal da alma. Quando a gente explora o pré-sal da alma, surge petróleo. E essa riqueza pode nos ajudar a exportar, a ter a autossuficiência de petróleo. Olha a analogia da geologia com a nossa estrutura psicológica e comportamental. Viktor Frankl vai dizer que quando a gente sofre, mas a gente fica aprisionado nesse sofrimento, olhando para trás, numa perspectiva que é retrospectiva, antes era assim, no meu passado é assim, eu era assim, num ciclo de lamentação e de aprisionamento nessa angústia, a gente não consegue transcender e ter maturidade. A maturidade vem quando a gente tem uma perspectiva de vida que é prospectiva, olhando para o futuro, indo além. Tem um mito grego que fala sobre isso, é o mito de Orfeu. Orfeu era um grande músico, poeta, ele tocava a lira, e a lira de Orfeu era encantada. Sempre que ele tocava, as pessoas ficavam embasbacadas, ficavam encantadas. Aliás, em grego, a palavra música e a palavra encantamento representam a mesma coisa. Olha que lindo, como a sabedoria da filosofia, da mitologia é fantástica para ampliar nosso entendimento da alma e da nossa jornada. Orfeu era um músico encantador e ele tinha uma atuação transcendente, porque ele era conectado com o seu sentido e propósito. No mito, ele se apaixona por uma mulher, Eurídice, e vive uma paixão avassaladora. Eurídice morre e ele não aceita a morte de Eurídice. Então ele vai até o Hades para tentar libertá-la. Só que ninguém que morreu, nenhuma alma que foi até o Hades, até o underground, até o inframundo na mitologia grega, conseguiu voltar. Mas Orfeu não desistiu e ele desceu até o Hades. Ele tocou sua harpa, sua lira, para o guardião dos portões dos infernos, que era Cérbero, um cão enorme com 3 cabeças, monstruoso. Quando ele toca a sua lira, Cérbero vira um poodle, abanando o rabo. Ele passa, antes de entrar no salão do deus dos mortos, Hades, ele tem que passar pelo rio Ésfige e precisa ser atravessado pelo barqueiro das almas, que é Caronte. Só que ele tinha que pagar uma moeda, ele não tinha, então ele toca a lira e Caronte fica, você quer ir para onde? Aí ele leva Orfeu até o salão, ele então toca, declama poemas para Hades e sua esposa Perséfone, eles ficam encantados, o que é que você quer em troca? Você é maravilhoso, você tocou nossas almas, eu queria levar minha mulher de volta, Eurídice. Aí Hades, o rei dos mortos, o deus do underground, diz, ninguém nunca voltou, mas eu vou abrir esse precedente para você, porque você é realmente uma pessoa diferenciada. Vou ter um detalhe, você precisa confiar em mim, você precisa olhar para frente. Você vai sair daqui, vai voltar para o mundo dos vivos e não vai olhar para trás. Mas Eurídice vai estar atrás de você. Agora, você só vai olhar para trás quando você tiver saído dos infernos, saído do Hades, saído da depressão, saído desse momento de angústia, saído dessa crise. Olha a analogia.
Você tem que confiar que essa jornada tem sentido para você, que é transformadora, que esse sofrimento que você está enfrentando tem um propósito de permitir que você transcenda, que você amadureça, porque sem sacrifício não tem amadurecimento. Então, Orfeu fica feliz, obrigado, agradece e sai. Aí ele vai subindo até o mundo dos vivos. Só que ele começa a ficar com a dúvida cruel. Será que está certo? Será que é isso mesmo? Será que a culpa é minha? O que foi que eu fiz de errado? Será que Eurídice está atrás de mim? Será que Hades me enganou? Começou a ter dúvidas, dúvidas, dúvidas. Então, quando ele estava chegando pertinho para sair, já vendo frestas de luz do sol do mundo dos vivos, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, Eurídice estava pertinho dele. Quando ele tenta tocá-la, ela vai evaporando. E sua alma retorna para o Hades. E Orfeu nunca mais se encontrou com Eurídice. Pois é, galera. Como é que a gente desenvolve maturidade? Com autonomia, assumindo a escolha da trajetória da vida, tendo a responsabilidade sobre sua própria trajetória, sobre as consequências do seu posicionamento. A gente desenvolve a maturidade quando a gente tem um olhar prospectivo. O que é que virá depois? Quais são os próximos passos? Ainda que você reconheça que a jornada é árdua e que aquilo que você perdeu no meio do caminho não é algo simples de elaborar e de superar. Mas ficar aprisionado olhando para trás não vai permitir que você se liberte dessa angústia e que você possa entrar em conexão com o seu propósito, com o seu sentido e com as suas potencialidades. Primeira necessidade de autodeterminação é a autonomia. A segunda é a necessidade de pertencimento. Nós, seres humanos, precisamos pertencer a grupos, precisamos de uma interação social. O homem é um ser gregário, o homem é um ser de conexões e de vínculos. Então, se você quiser amadurecer, você precisa se conectar com pessoas que agreguem valor, ampliar suas redes de contato, ter vínculos onde você tem amizade, confiança, onde você tem uma troca madura, afetiva, equilibrada. Não é uma relação de exploração nem de dependência, uma relação de equilíbrio, onde a gente tem um espaço de escuta, de respeito, um espaço de acolhimento dos momentos de maior fragilidade, um espaço em que você também vai dar suporte às pessoas que você confia, que você sabe que gostam de você, que você gosta e que você sabe que estão precisando de algum tipo de apoio em determinado momento da vida. Então, senso de pertencimento. Quais são os vínculos que você estabelece em sua vida? Você fica dependente somente de uma única pessoa? Você depende somente da sua esposa? Depende somente do seu trabalho? Quais são os papéis que você exerce na sua relação com o mundo? Quanto mais plural nós formos, aumenta a nossa capacidade de ter maturidade. E Jung tem uma frase maravilhosa que ele diz que o homem é como uma pedra preciosa lapidada, que possui diversas facetas. Por isso que a pedra lapidada brilha tanto na luz do mundo. São várias facetas. É diferente de um espelho. O espelho só tem uma face virada para o mundo externo. Então, quando o sol bate, quem lembra, você está dirigindo, quando bate o sol, vem cegando. Quem você quer ser? Alguém que só tem uma face virada para o mundo externo? Você quer ser um espelho que reproduz aquilo que as pessoas esperam de você? Ou você é como uma pedra preciosa lapidada que brilha em diversos papéis, de diversas formas? Osaná, eu sou pai, filho, amigo, irmão, sou torcedor bicampeão brasileiro, sou baiano arretado, né? Sou professor, sou aluno, adoro ser aluno. Foi o que eu fiz nessa pandemia, estudei. Eu fiz mais de 3 pós-graduações nessa pandemia, nesses 2 anos. Lancei meu primeiro livro nessa pandemia. Lancei o Persona Teste, convido vocês a fazerem o teste para instrumento de mapeamento de perfil comportamental. Eu estou lidando com a vida de uma maneira que eu tento que seja madura, criativa. No lugar de olhar para trás, o que foi que eu perdi, eu estou tentando ver o que é que eu posso aprender com essa situação e de que maneira eu posso transcender e deixar um legado no mundo nessa situação. Não é fácil, não é agradável, não é simples, mas é possível e é esse o nosso grande desafio. Na vida a gente precisa de sacrifício, tem que ter renúncia. Tem um mito iorubá que fala sobre isso. Orunmilá é o primeiro babalaô, o pai dos segredos, aquele que joga o Ifá, que através desse processo oracular tenta conectar as pessoas que o procuram no seu Odu, no seu destino, conectar o sujeito com o seu Ori, enfim, é aquele que cria conexões e permite que as pessoas transcendam, se conheçam. É o psicoterapeuta, é o coach, é o mentor na mitologia iorubá. E um dia ele estava sobrecarregado e precisou de um ajudante. Aí convida um outro orixá para ser seu parceiro, Ossain.
Só que Osai começa a se destacar e aí começa a ter uma disputa de egos, e aí eles vão até o líder dos orixás, o Ludumaré, e diz, olha, só tem lugar para um babalaô, como é que a gente vai fazer? Aí o Ludumaré diz, vamos fazer um processo seletivo aqui. Cada um de vocês vai pegar o seu filho primogênito e vai enterrar. E durante 7 dias, seu filho primogênito vai ficar enterrado. Eu vou chegar, vou chamar o nome, e aquele que responder, o pai será o único babalaô. E os dois toparam. Osai ficou se achando, beleza, meu filho é um cara enorme desse tamanho, caçador, guerreiro, o cara é forte, 7 dias enterrado é bobagem para ele, que nada, tirou de letra, vambora, uhul! Orumilá procurou o oráculo e disse, o que é que eu preciso fazer para que o propósito do meu filho seja alcançado? A oráculo disse que tem que fazer sacrifício. Você precisa sacrificar um bode, um coelho e vinho de palma. E ele enterrou junto com o filho esses elementos. O coelho estava vivo, então o coelho escavou um buraco e saiu. Esse duto serviu de respiração para o filho de Orumilá. Quando o filho de Orumilá teve fome, ele comeu carne do bode. E quando ele teve sede, tomou vinho de palma. 7 dias depois, o grande líder dos orixás chama o nome do filho de Osai. Silêncio. Quando ele chama o nome do filho de Orumilá, estou aqui. E desse dia em diante, Orumilá é o único babalaô, o pai do segredo, aquele que, através do oráculo, permite que a gente trave contato com as nossas potencialidades e possibilidades. Olha que mitologia fantástica. Agora, sabe como são os nomes dos 2 filhos dos orixás? O filho de Osai se chamava Remédio, e o filho de Orumilá se chamava Sacrifício. Esse é um mito que tem mais de 10 séculos, veio da África e com a diáspora africana chegou aqui no Brasil. Olha que coisa fantástica. Quem não se sacrifica, remedia. Quem não abre mão de alguma coisa, de algumas crenças, vai ter que ficar o tempo inteiro correndo atrás. Quem não estuda, vai ficar sempre na recuperação, tendo que repetir a matéria e se atrasando. Quem não poupa capital, vai ter que ficar sempre pedindo dinheiro emprestado, entrando no cheque especial. Quem não busca saúde preventiva, quem não se alimenta bem, quem não tem bons hábitos, quem não faz atividade física, vai ter que tomar remédio para colesterol, para pressão alta. Quem não se posiciona como protagonista e com autonomia da própria vida, com consciência nas relações que estabelece, rodando as máscaras com diversos papéis, vai ter que ficar remediando em busca de alguém que dê atenção, alguém que, de alguma maneira, vai lhe ajudar o tempo inteiro. A gente vai sair desse papel de quem precisa de ajuda o tempo todo. Sabemos que tem momentos que nós não damos conta de tudo. E essa ajuda é bem-vinda, é benigna, é necessária, é compatível, é coerente. Mas estamos falando de equilíbrio. A gente precisa sair de um posicionamento que fica olhando para trás, que se vitimiza e que gera dependência, para a gente poder olhar para o futuro, olhar para frente e encontrar as forças que a gente pensa que não tem, mas que estão dentro da nossa alma, para que a gente possa transcender. Para isso, eu preciso de autonomia na minha tomada de decisões. Para isso, eu preciso de protagonismo na minha jornada existencial, no meu humanatom. Para isso, eu preciso de conexões que sejam saudáveis. Eu preciso me conectar com pessoas que realmente contribuam numa troca saudável, criativa e harmonizadora. O senso de pertencimento a uma construção social que seja realmente saudável. A quem você se conecta? Com quem você se vincula? Quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Quem são seus parceiros amorosos e afetivos? Quem são seus colegas de trabalho? Quais são as escolhas que determinam a maneira como você lida com sua carreira? Isso é importante para você saber quem você é e onde você quer chegar, com maturidade. Tem o terceiro elemento da necessidade de autodeterminação, que é você desenvolver competências. Nós, seres humanos, precisamos reconhecer que nós desenvolvemos continuamente competências, que nós evoluímos constantemente. Nada pior do que ficar estagnado. Então, no meu trabalho, eu faço a mesma coisa, eu fico botando carimbo. Meu dia é sempre o mesmo, eu acordo, vou trabalhar, não gosto do que eu faço, fim de semana eu fico escornado em casa, não faço nada diferente. Tem que sair desse universo. Que escolhas você realiza na sua vida? Com autonomia e com senso de pertencimento, rodando suas máscaras, para que você possa reconhecer que você cresce, que você evolui. O que é que você fez na pandemia? Você fez algum curso? Eu sou viajante, visitei quase 100 países. Eu tenho um projeto que eu viajo o mundo e eu gravo vídeos diante de monumentos históricos, simbólicos, e faço correlações entre mitologia, filosofia, gastronomia, arte, história, com psicologia, inteligência emocional. Convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube e me virem por lá.
Já tive na China, Índia, Japão, Nepal, Tibete, Islândia, Irã, Uzbequistão, Grécia, Egito, Ilha de Páscoa, Etiópia, Mianmar. Tá, adoro lugares exóticos, adoro lugares que possam me ensinar muita coisa. Não seja um turista na sua vida, seja um viajante. Turista é aquele que visita os lugares padrão, tira foto nos cartões postais e quer curtida no Instagram. Viajante é aquele que aprende alguma coisa onde está, que deixa um legado no mundo e traz um legado dentro de si. Então não seja um turista, não só quando você viaja, mas na sua passagem, nas conexões que você estabelece com a vida. Aprenda, desenvolva algo novo. É importantíssimo. Se você quiser ter maturidade, você precisa sair do estático. Então, o que é que você quer aprender de novo? Qual é o curso que você quer fazer nessa pandemia? Eu estudei inglês de novo. Eu falo inglês, francês e espanhol. Mas eu quero aprimorar meu inglês mais ainda. Aí contratei uma aula particular no auge da pandemia, naquele momento de lockdown total mesmo. E eu comecei a tomar curso de inglês, conversação. Foi massa, deu um upgrade. Eu era contra a terapia online. Tinha meus pacientes e se eles se mudavam, a gente encerrava a terapia, indicava alguém na cidade que ele ia. Se eu não conhecia, depois ele procurava uma indicação na cidade. Com a pandemia, teve que ter terapia online e veio para ficar. Mudei minha visão. Terapia online funciona. É eficaz. Inclusive, tem aspectos muito mais favoráveis. Não tem engarrafamento, estacionamento, os pacientes não chegam mais atrasados. Tem muito menos absenteísmo na clínica. Quantos pacientes eu tinha que o atendimento era no horário de almoço, a gerente de banco saía correndo, engarrafamento, chegava esbaforida, perdia 10 minutos, não tem mais atraso. Funciona. Não precisa se reinventar. O que eu aprendi de novo? Então, ter maturidade é aprender algo novo constantemente, desenvolver novas competências. A partir do momento que eu crio conexões numa rede social, que não para me anular e nem para ficar submisso, nem para depender. Ao contrário, com autonomia e empoderamento pessoal, eu crio vínculos com uma diversidade que contribui para que a minha vida faça sentido, que é a quarta dimensão das necessidades de autodeterminação. Sentido. Parar de fazer perguntas à vida. Por que comigo? E aprender a responder às perguntas que a vida faz. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E Viktor Frankl vai dizer que quem consegue construir esse sentido de vida, enfrenta as dificuldades num ciclo de aprendizagem com maturidade. Desde que eu tenha um olhar prospectivo e que entenda o que é que eu vou aprender com aquela situação. O que é que isso vai agregar para a minha vida, por mais que seja algo desagradável num determinado momento, mas que pode ser terapêutico para me ajudar a sair da minha zona de conforto incômoda. Quem tem maturidade tem consciência do que é acomodação incômoda. Você sabe que tem muitas pessoas que ficam acomodadas no que incomoda, né? Ficam prisioneiras daquilo que tá bom, tá meio, tá meia boca, mas não me confronta com muita coisa, não mexe demais, deixa quieto, ou vai para fuga. Drogas, bebida, compulsões, sexo, jogo. É muito comum. É uma fuga, porque não se conectou com o sentido da sua existência. Quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, quais são suas forças, quais são suas virtudes, quais são suas limitações, quais são suas potencialidades. Então, compreender isso permite que eu me conecte com o sentido da minha vida. E quanto mais eu estou em sintonia com o meu sentido, com o meu propósito, eu gosto de quem eu sou, aquilo que eu realizo no mundo tem conexão com minhas forças, meus talentos, minhas potencialidades, meus objetivos e minhas paixões, e por onde eu passo, eu deixo um legado no mundo. Eu tento fazer diferença com as pessoas. E quando a gente entende isso, a nossa vida vai ter muito mais sentido. Consequentemente, eu vou ter muito maior capacidade de ter a renúncia, que é necessária em determinados momentos da vida. Viktor Frankl vai dizer que existe uma tríade trágica na vida. Todos nós passamos por isso. É inevitável. É a dor, é a culpa e é a morte. Não tem como a gente escapar da morte. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Tanto a nossa morte, em algum momento vai chegar, cedo ou tarde, quanto a morte das pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente. Culpa, a gente sempre vai ter uma responsabilidade naquilo que ocorre em nossas vidas. Mas o que é que eu faço diante da morte? Eu nego? Olha como quem veio antes de mim, a palestrante, trouxe algo muito interessante. Eu boto o tapete de flores diante da morte? Ou eu nego, fujo, evito, sonego, e quando ela chega, ela me tira de roldão, ela me toma de assalto e gera angústia, depressão,
sofrimento além da medida. Como é que eu lido com a minha culpa? Eu me acuso? Eu me puno? Eu me saboto? Ou eu reconheço a minha responsabilidade, aprendo a lidar com isso e transcendo com maturidade? Esse é o segredo. E não tem como evitar a dor, né? Da dor de cabeça, a TPM, passando pela cólica, pela dor de barriga, né? Que a gente vai ter, pelos gases. A gente não tem como, a gente vai ter dor. Agora, vai ser uma dor que me paralisa, que me impede de avançar, ou vai ser uma dor que eu reconheço o que é que ela está querendo me dizer e que vai me permitir ir além de onde eu estou com maturidade. Para isso, eu preciso de inteligência emocional. Daniel Goleman, grande teórico da inteligência emocional, divulgador desse conceito na psicologia, trouxe para a gente os conceitos de maneira bem didática, né? Existem alguns elementos da inteligência emocional que a gente precisa também desenvolver se a gente quiser ter maturidade para lidar com os desafios e as situações que a vida vai impor para a gente. Primeira dimensão da inteligência emocional é a autoconsciência. Saber quem você é, saber quais são os seus pontos fortes, saber quais são suas limitações. Jung tem uma frase maravilhosa. Ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E ele diz que qualquer árvore que quer tocar os céus precisa de raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Não fuja dos seus infernos. Encare, enfrente, aprenda, transcenda. No momento agudo, peça ajuda, mas não fique aprisionado na ajuda num ciclo de dependência crônica, para que você fique com a forma que o mundo quer que você tenha. Você não tem que ser aquela pessoa que o mundo quer que você seja. Você precisa saber quem você quer ser. E esse é um processo de voltar-se para dentro de si. E esse processo, Daniel Goleman diz que se chama autoconsciência. Mergulhar para dentro de mim para saber efetivamente quem eu sou. E aí o convite para vocês fazerem o exercício vinculado à minha palestra, que é responder o persona teste para saberem qual é o seu tipo psicológico. Outro atributo importante, outra dimensão da inteligência emocional é a autodisciplina. É você ter a capacidade de, ao tomar uma decisão, ter a disciplina para tentar colocar em prática. É não desistir, não procrastinar na primeira situação de desafio. É você reconhecer que você precisa abrir mão de algumas coisas, que você precisa não gratificar de maneira imediata os seus impulsos. É ter um gap entre o impulso e o comportamento. Eu tô com raiva, eu quero xingar. No lugar de você, emoção, tô com raiva, você agir destruindo, você para, reflete, analisa, se situa, percebe se tem sentido esse tipo de reação. E o que é que você pode aprender com essa emoção diante daquele gatilho? Autodisciplina, você ter essa visão acerca de si mesmo. Outra dimensão importante é a autogestão, é você ter a capacidade de autorregular essas suas expressões comportamentais vinculadas com seus impulsos e desejos. É não viver pelo princípio do prazer, como dizia Freud, mas ter a capacidade de entender a questão moral, a questão ética, a questão da renúncia e do sacrifício, como a gente viu no mito iorubá. Os gregos têm um conceito para isso. Os gregos dizem que existem duas dimensões na vida. O metron, daí vem a palavra metro, metragem, 1 metro, centímetro, metron, que é a medida certa, a medida justa, com maturidade, o equilíbrio, nem pouco nem muito, a medida compatível, equilíbrio. Mas tem um outro modo de atuar no mundo, é movido pela híbris, com Y, híbris, H-Y, híbris, que é a desmedida, é você querer tudo, não ter inteligência emocional, é ser movido pela impulsividade, é não ter autogestão, não ter autorregulação, não ter autodisciplina, não ter autoconsciência. Então você vai viver aquilo que é a impulsividade excessiva, isso é imaturidade. Tem um mito que fala de Tântalo. Tântalo era amigo dos deuses, ele frequentava o Olimpo, ele era convidado por Zeus para sentar na mesa com os deuses e tomar um néctar, a ambrosia, que era o elemento, o elixir que fazia os deuses terem vida eterna. Ele era um privilegiado. Só que ele era invejoso, ele queria tudo. Não bastava somente ser convidado e ter o privilégio de estar sentado no banquete com os deuses, ele queria mais. Então ele voltou para a Terra, ele era rei de um reino grego, e ele disse: será que esses deuses são isso tudo? Eu acho que eu sou tão bom quanto eles. Eles são. Será que eles são super. Ele duvidou da superioridade dos deuses. Ele convidou os deuses para um banquete na sua casa. E aí, os deuses foram aceitar o convite. Ele então matou o próprio filho, esquartejou o filho e serviu guisado, cozido para os deuses, porque ele duvidou que os deuses iriam adivinhar que aquele era a carne do seu filho. Quando os deuses provaram, reconheceram na hora. E disseram: que absurdo, cuspiram. Como é possível?
Você está querendo testar os deuses, você quer ser igual aos deuses, você quer tudo, você quer a totalidade, você está na desmedida. Isso não é maturidade. Maturidade é aprender a renunciar, fazer sacrifício. Então ele foi punido no Tártaro, que é o local do Hades, onde iam as almas pecadoras e que ofenderam os deuses. E Tântalo foi condenado a ficar com uma água cristalina de um lago até o seu pescoço. Uma água límpida, transparente, limpa. E com um pomar, com árvores, com frutas, peras, laranjas, maçãs, ao alcance da mão. Quando ele tinha sede, a água estava aqui, ele queria beber. Quando ele queria beber, a água sumia, ele não conseguia. Quando ele voltava, a água voltava, ele morrendo de sede. Quando ele tinha fome, ele queria pegar a fruta sumia, ele não conseguia. Quando ele voltava, a fruta fica ao seu alcance. Tântalo foi condenado à eternidade para viver eternamente perto de tudo aquilo que ele cobiça, mas sem ter a capacidade de saborear, degustar e se nutrir daquilo que ele precisa. Cuidado com a síndrome de Tântalo na sua vida. Maturidade é saber que você não pode tudo. Saber que existe o outro. Ter inteligência emocional. Ter autonomia, sentido, senso de pertencimento e desenvolvendo competências com vários papéis sociais e várias personas, várias máscaras que você ocupa no teatro da vida. É isso que a gente precisa. Encontrar o equilíbrio. Midas também viveu a híbris. Ele era um rei, salvou o filho dos deus, acho que foi dos ventos, Eolo, ou foi dos rios, salvou a vida da filha. O deus então disse: ofereço um desejo para você, o que você quiser. Aí ele: eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Aí o Deus disse: puxa, tanta coisa importante de verdade para ele pedir. Ele foi pedir justamente isso, mas eu dei minha palavra. Eu disse a ele que eu iria oferecer o que ele me pedisse. Então, Midas ficou com o poder de tudo que ele tocava virava ouro. No início foi maravilhoso. Ele pegou uma cadeira, virou de ouro. Ave Maria, isso vale milhões. Pegou uma taça, virou de ouro. Só que aí ele estava com fome, pegou a fruta, ficou de ouro. Pegou a coxa do frango, ficou de ouro. Ele era muito amoroso, sua filha, ele amava muito. Quando ele foi abraçar a filha, virou uma estátua de ouro. Ele percebeu que virou uma maldição. Porque tudo em excesso, tudo em híbris, atrapalha. Então, maturidade é você saber que existem aspectos na vida que você merece, que você pode, que você deseja legitimamente, que é saudável para você. Mas tem situações, desejos, objetos no mundo que você precisa abrir mão, olhando para o futuro, aprendendo com essa renúncia, para que ela seja um sacrifício e não um desespero. Você se desespera quando você sofre, mas não sabe o porquê. Você evolui quando você aprende com esse sofrimento e descobre que tem um propósito na sua jornada de evolução. Daniel Goleman também vai dizer que existe uma outra dimensão na inteligência emocional, que é a empatia, você se colocar no lugar do outro e aprender com esse outro, ter a humildade da conexão com as outras pessoas e a habilidade social, que é a capacidade de estabelecer vínculos que sejam saudáveis. Falar em maturidade é você identificar que tem ciclos na vida que precisam terminar. Na mitologia hindu, existe a Trimurti, que são os 3 deuses que organizam o cosmos. O primeiro deus que organiza o cosmos é Brahma. Brahma é o criador. O segundo deus que organiza o cosmos é Vishnu, que é o mantenedor. E o terceiro deus que organiza o cosmos é Shiva, o destruidor. Esse é o grande desafio. É você saber o que você tem que começar, Brahma, o que você tem que manter, Vishnu, e o que você tem que terminar, Shiva. Tem gente que não entrou nem no Brahma ainda, né? 30 e poucos anos, morando na casa da mamãe, terceira faculdade, não terminou nenhuma, não começou nem a trabalhar, vive de mesada. Tem gente que não, nem começou. Tem medo de se relacionar, quando se apaixona, termina, nem começa. Vai, fica. Quando começa a se envolver, termina. Não tenho cabelo, não, que não quer mexer, não. Tem gente que nem começa essas coisas. Fica no Brahma, né? Tem gente que não vive, ou melhor, nem começa, nem entra no Brahma, nem começa o Brahma. Mas tem gente que começa as coisas. É bem intencionado. Tem um bom Brahma, mas não tem Vishnu. Não consegue gozar as situações, não consegue aprender com as situações. Tem gente que entra na faculdade, primeiro semestre, já quer se formar. Digo, peraí, deguste, saboreie, vivencie cada semestre, cada disciplina. Não tenha pressa. Não queime etapas. Tem gente que entra no trabalho como trainee, já quer estar ganhando como engenheiro sênior. Calma, é uma jornada, tem que ter paciência, serenidade, deixar as coisas fluírem. Tem gente que não consegue gozar o Vishnu.
entra como estagiário, já quer, tá bom, enfim. As pessoas, tem gente que não tem o Vishnu, fica numa festa, se apaixona, e 3 meses depois, os BBB fazem isso, né? Fica no BBB, fica alguns meses, já casa. Calma, vamos nos conhecer no mundo. Não, casa, tem pressa, aí separa, 6 meses depois, já fica nesse ciclo, né? Gretchen, 18 casamentos, né? Sem moralismos. A questão não é moral. O psicólogo não tem o direito de ser moralista. Mas qual é o sentido de você ter 18 casamentos e com essas plásticas que acabam deformando, negando algo, né? Tá fugindo de quê? Não sei. Enfim. Então, cadê o Vishnu? Pois é, mas tem gente que não tem o Shiva, que não termina, né? Tem casamento que já acabou, que não tem amor, não tem carinho, não tem tesão, não tem cumplicidade, não tem objetivos em comum, não tem diálogo, não tem presença, você não termina. Por causa de filho, por causa de patrimônio, por causa da sogra. Tá cheio de gente que não termina o casamento porque a sogra é a mãe que gostaria de ter. Você não faz ideia de como acontece isso, viu? Como o consultório tá cheio. A família do marido, da esposa, é um substituto da família original, e aí foi tão bem acolhido que não quer. Muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Então, eu preciso aprender a renunciar, tenho que aprender a saber qual é o sentido e o propósito da minha jornada para escolher o caminho que me permita evoluir constantemente. Tem um mito egípcio, que é o da deusa Mat. Nessa mitologia egípcia, todo cidadão, quando morre, ele vai até o deus Osíris, que é o deus dos mortos, do underground, como se fosse o Hades da mitologia grega. Ele é conduzido por Anubis, que é um deus da mumificação, da transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, esse guardião dessa transição. E ele tem uma cabeça de chacal e um corpo humano, e a alma do morto é levado até Osíris num trono, seu coração é retirado e é pesado numa balança, e é comparado com uma pluma que é retirada do corpo da deusa Maat, que é a deusa do equilíbrio, da harmonia do cosmos, da maturidade. Nesse mito, quando o coração do cidadão está mais pesado do que a pluma, sua alma é lançada num abismo e ele é devorado por um monstro disforme, com cabeça de crocodilo. Mas se o seu coração está leve como uma pluma, então ele ascende até o mundo da transcendência, com maturidade, plenitude e conexão com o seu propósito para uma vida eterna. Olha que mitologia fantástica. Aí eu quero encerrar minha fala com essa pergunta para vocês. Como é que está seu coração? Está pesado? Com a angústia, com a culpa, com a cobrança, com a autocobrança, com a alienação de si mesma, de si mesmo, com a dependência química, com a agressividade, a violência, a revolta, a queixa, a paralisia? Então você está no abismo da depressão, da angústia, da síndrome do pânico. Mas se o seu coração estiver leve, porque você tem consciência de quem você é, consciência das suas potencialidades, também das suas contradições, você vai transcender, você vai ser sua melhor versão, você vai entrar em contato com suas forças, seus talentos, seus perfis comportamentais, façam um persona teste que vocês vão gostar. E tudo isso vai permitir um ciclo virtuoso que você tenha resiliência para, diante das situações desafiadoras, que você possa evoluir, aprendendo, para não ficar com a forma que as pessoas querem, mas também sem a híbris de Tântalo, para encontrar o ponto de equilíbrio, para que a sua jornada existencial seja uma jornada que você faça o sacrifício e não precise ficar remediando o tempo inteiro, andando em círculos, repetindo os mesmos processos. E que as suas escolhas lhe permitam sair da zona de conforto incômoda. Que as suas escolhas permitam que você saia de um universo de queixa, de paralisia, de repetição de padrões que não fazem bem para a sua jornada da alma em busca de ser sua melhor versão, deixando um legado no mundo.